Sabia que em muitas áreas da nossa vida, o que falta para nós não é capacidade, mas sim a coragem para dar o primeiro passo. Seja em relação a abandonar um vício, começar um novo hábito saudável, perdoar alguém que feriu a gente, ou até mesmo recomeçar espiritualmente. A grande barreira não é a impossibilidade, mas a grande barreira é o medo, a insegurança e a dúvida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te desafiar a se levantar e a dar esse primeiro passo. Porque muitas vezes o agir de Deus na nossa vida começa depois da nossa decisão de sair de uma zona de conforto. Então, hoje nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre dar o primeiro passo em direção à libertação, o poder de um pequeno começo para uma mudança de vida, como que atitudes simples podem abrir portas para grandes transformações. E no final dessa mensagem eu vou compartilhar uma experiência pessoal que mostra a importância dessa decisão inicial que todos nós precisamos tomar. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar o primeiro passo hoje. Mande para os seus contatos. Essa palavra pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Irmãos, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus porque decidiram dar esse primeiro passo. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 8, Jesus olha para o paralítico do tanque de Betesda e diz para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele milagre só aconteceu quando aquele homem decidiu obedecer a Jesus e se levantar. Em Lucas capítulo 15, verso 18, a gente tem a história do filho pródigo. Aquele filho que saiu de casa, depois de ter gastado toda a sua parte da herança e até passado fome, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O perdão e a restauração da vida dele começaram quando ele tomou essa decisão de sair da lama, do fundo do poço em que ele mesmo havia se colocado e finalmente voltar para casa. Outro exemplo é em Josué, no capítulo 3, versos 15 e 16, que diz que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão e só então as águas se abriram. O rio não abriu antes. Foi o primeiro passo que gerou esse milagre. O mesmo aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Lembra? Quando o povo de Israel foi libertado do Egito através de Moisés. O comando de Deus para Moisés foi o seguinte: diga ao povo que marche. E à medida em que eles foram entrando no mar, as águas foram se abrindo. Dar esse primeiro passo pode ser difícil. Às vezes é muito complicado, mas é necessário. Esse primeiro passo exige fé, porque é como se a gente estivesse seguindo por um caminho que nós não sabemos onde vai dar. Nós seguimos apenas porque confiamos em Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Agora, eu quero falar de um momento na minha vida em que eu resolvi dar esse primeiro passo, mesmo sem ter nenhum recurso. Durante a minha juventude, lá nos anos 80 e 90, fazer faculdade era uma coisa muito difícil. Ter um curso superior era para poucas pessoas, só para os privilegiados. E eu não era um desses privilegiados. Eu acabei fazendo só o 2º grau e aí eu parei de estudar, porque a gente tinha que trabalhar para pagar as contas e no meu caso, especificamente, eu ainda tinha a responsabilidade de cuidar de uma família. Eu me casei muito cedo, sabe? Eu tinha só 20 anos, a minha esposa, a pastora Alessandra, tinha 18, nós éramos muito jovens. E por não ter um curso superior, muitas portas não se abriram para mim em relação ao trabalho. Hoje eu entendo que o plano de Deus era me abençoar com a faculdade, mas eu tinha que dar esse primeiro passo. E anos mais tarde, quando eu já estava com quase 40 anos, eu decidi dar esse primeiro passo, mesmo sem saber como as coisas iam acontecer. Eu procurei uma faculdade, fiz o vestibular e fui aprovado para o curso de administração de empresas. Só que era uma faculdade particular. Sabe, eu lembro, irmãos, que era uma mensalidade muito cara para a minha realidade. Na verdade, era impossível eu pagar aquela mensalidade. Mas mesmo assim, eu fiz a matrícula no curso pela fé, ou seja, eu dei o primeiro passo. Só que depois disso veio a prova do Enem. Eu fiz o Enem e a nota que eu tirei me permitiu ganhar uma bolsa de 100% no ProUni. Irmãos, eu não estava acreditando naquilo. Eu teria a minha faculdade totalmente paga. Foi aí que eu entendi que Deus só estava esperando que eu desse um passo de fé. E fazer o curso superior me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitas pessoas e também me inspirou a começar a fazer palestras, ministrações. E foi nessa época que eu comecei a desenvolver o trabalho evangelístico que depois se tornaria o Minuto com Deus. Então, hoje eu sei que foi a mão de Deus. O Senhor me abriu portas que eu nunca imaginava que seriam abertas. Eu espero que esse pequeno testemunho inspire, incentive muitas pessoas que precisam só de um primeiro passo nas suas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra de hoje, eu quero que você reflita junto comigo. Quais são os primeiros passos que você precisa e que você pode dar hoje? Se você está lutando para ser liberto de um vício, o primeiro passo pode ser pedir ajuda, procurar alguém da sua confiança, abrir seu coração ou simplesmente reconhecer que você está aprisionado nesse vício. Se você deseja uma vida mais saudável, o primeiro passo pode ser algo simples. Por exemplo, caminhar 15 minutos por dia, mudar a sua alimentação, sabe? Passar a comer coisas mais saudáveis, passar a tomar mais água e menos refrigerante, coisas simples. Se você precisa restaurar um relacionamento, o primeiro passo pode ser mandar uma mensagem para essa pessoa, tentar retomar o diálogo, pedir perdão, abrir mão do seu orgulho, estender a mão. Se você precisa de libertação espiritual, se você se sente perdido, desanimado com a vida, como se nada mais fizesse sentido para você, o primeiro passo é se render a Jesus, é confessar os seus pecados a Ele e entregar sua vida nas mãos dele.
pequenos passos podem mudar a direção de toda a sua história e da sua descendência. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: eu decido dar o primeiro passo. Escreva isso, mas escreva com convicção, como uma atitude de fé. Eu decido dar o primeiro passo. Profetize sobre a sua vida, porque nós vamos orar juntos agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, é porque Deus quer que nesse momento você interceda por essa pessoa. Ou pode ser, talvez, por você mesmo. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, ou escreva o seu próprio nome. Se você quiser compartilhar qual é o seu motivo de oração, qual é a sua causa, escreva ela aqui nos comentários. A oração de um justo tem poder. Quando você escreve aqui, o seu pedido, o seu clamor se torna alvo da oração de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas vão ver o seu comentário aqui e vão orar por você. E você também pode orar por várias pessoas que escreveram aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para te agradecer por essa palavra. Ó Deus, essa palavra que nos inspira e nos desafia a dar o primeiro passo. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo, pela dúvida, pela vergonha e até mesmo pela culpa. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, visita agora essa pessoa que está orando aqui junto comigo e que está reconhecendo que precisa mudar de vida. Assim como aquele paralítico se levantou ao ouvir a voz de Jesus, que hoje o Senhor dê forças para que cada pessoa dê o seu primeiro passo em direção à libertação, à restauração e à vitória. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos conduz às águas tranquilas. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Visita agora as famílias representadas aqui nos comentários desse vídeo. Entra, ó Deus, com a Tua providência na vida financeira de quem está aflito por causa das suas dívidas. Cura, Senhor, as enfermidades daqueles que estão enfermos, seja no corpo, na alma ou no espírito. Liberta os que estão presos em vícios. Dá sabedoria àqueles que precisam tomar decisões importantes. Senhor, a Tua palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós te pedimos, liberta os cativos, quebra as correntes, desfaz as fortalezas espirituais e derrama sobre cada coração uma nova esperança. A Tua palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa promessa se cumpra na vida de cada pessoa que hoje escolhe dar o primeiro passo. Nós declaramos, como o apóstolo Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade seja real para cada um que está orando aqui junto comigo agora. E nós também lembramos
da promessa de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor meu Deus, acolhe todos aqueles que chegam cansados diante de ti e conceda a essas pessoas alívio, descanso e renovação da sua fé. Nós cremos que hoje é um novo tempo e que cada passo dado em direção ao Senhor vai abrir caminhos para milagres. Abençoa cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima e cada clamor. Responde, Senhor, no teu tempo e da tua maneira. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Mas não apenas receba, coloque ela em prática. Dê o primeiro passo em relação a alguma área da sua vida. Escolha algo pequeno, irmãos. Às vezes a gente acha que dar o primeiro passo está relacionado a uma coisa grandiosa, mas não. Talvez para você o primeiro passo possa ser arrumar a sua gaveta, sabe? Às vezes a gente não precisa arrumar todo o guarda-roupa. Isso dá trabalho, eu sei, mas arruma uma gaveta, arruma um compartimento. E isso se aplica na sua vida. Você não vai consertar a sua vida toda de um dia para o outro, mas você pode começar eliminando algum mau hábito na sua vida, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Talvez você tenha o hábito de passar horas nas redes sociais, só vendo vídeos, só vendo coisas assim interessantes, entre aspas, mas que estão roubando o seu tempo. E aí você não consegue administrar bem o seu tempo. Consequentemente, a sua vida vai mal em outras áreas, porque você precisa dedicar tempo a elas. Tá vendo? Uma coisa simples vai te conceder algo grandioso. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui embaixo, aqui ó, do lado de cá. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos. Mande essa mensagem para alguém, porque eu sei que ela pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu creio que essa mensagem cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Amém? Então faça a sua parte, compartilhando, mandando essa mensagem para alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quer expressar a sua gratidão pelo trabalho que eu faço aqui todos os dias, você pode nos ajudar se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.